Olá, cá estamos nós para a terceira aula, a terceira lição do nível 1 do curso de discipulado. Espero que esteja a ser uma bênção e se ainda não enviaram, e se ainda não enviaste as tuas respostas às perguntas da lição 1 e 2, eu quero te incentivar a fazê-lo, a enviares para o nosso e-mail, algo novo a surgir, @gmail.com, que nós vamos ler as respostas e depois vamos responder para confirmar se estão certas, se há alguma coisa que precisa de ser corrigida, para que possas também aprender e concluir com sucesso este curso de discipulado. Nós, na primeira lição, falámos sobre a vida eterna. Na segunda lição, nós falámos sobre salvação pela graça. E hoje, na lição 3, nós vamos falar sobre justiça pela graça. Justiça pela graça. Eu espero que tenhas contigo uma Bíblia, um caderno de apontamentos e que possas tirar o máximo de notas possível. Que possas rever esta lição quantas vezes tu quiseres, também partilhar para que outras pessoas possam fazer, sejam elas família, colegas, vizinhos, estejam elas a morar aqui em Portugal ou noutro país. O nosso desejo é que este conteúdo seja bênção para o máximo de pessoas possível. Nós recebemos de graça e de graça damos. Então, nós hoje vamos ler vários versículos e no final eu vou colocar 3 perguntas, mais uma pergunta extra, para depois, para ver se entendeste a lição e para que depois possas responder por e-mail. Ok? Então vamos lá. Mas antes, vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos e adoramos pela oportunidade de aprender mais da Tua Palavra, aprender acerca do Evangelho que Jesus Cristo nos trouxe, um Evangelho de boas novas, de boas notícias, um Evangelho cheio de verdade, cheio de graça. Que os nossos corações possam ser como uma esponja, que estão prontos para absorver a revelação que vem do Espírito Santo, pois Ele é o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar por Romanos 3, 21 e 22. E diz o seguinte, Romanos 3, 21 e 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Nós precisamos de uma justiça que se iguale à de Deus, para que possamos ser aceites por Ele, diante de Deus. Por causa do nosso pecado, aquilo de que mais precisamos é de aceitação, ou de permanecermos em retidão para com Deus. Uma justiça que está de acordo com a lei, com as boas obras, com o teu desempenho, é uma justiça pelo fazer, pelo merecer e alcançar, por forma a ser-se aceite por Deus. Durante milhares de anos, a história mostrou de que homens e mulheres tentaram justificar-se a si próprio, mas não conseguiram a perfeição semelhante à justiça de Deus. E por isso foi necessário vir Jesus. E o tipo de justiça que Deus nos oferece é uma justiça não segundo o fazer, nem de acordo com a lei, nem de acordo com as boas obras, mas é uma justiça que vem unicamente pela fé na justiça de Jesus Cristo.
Deus oferece esta justiça a toda a gente. Porque todos pecaram e afastaram-se do padrão de perfeição de Deus. Todos têm uma justiça muito longe daquela que é a justiça de Jesus, a justiça do próprio Deus. E a justiça é essa justiça que Ele nos oferece, para que nós possamos ser aceites por Ele, diante dEle, em total retidão. Filipenses 3:9 diz o seguinte: e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, existem dois tipos de justiça. A justiça do homem, que são as boas obras que ele pode fazer, e essa não vai fazer com que seja aceite por Deus. Senão Jesus teria morrido em vão. A justiça de Deus é outro tipo de justiça que existe. É a sua própria justiça, a justiça dele. É a sua aceitação de nós, baseado na nossa fé, naquilo que Jesus providenciou através da sua morte na cruz. Perdão de pecados e imputando em nós uma justiça que iguala a lei. Isaías 64:6 diz o seguinte: mas todos nós, como o imundo, somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Não é o nosso pecado, mas a nossa própria justiça, as nossas boas obras, que são tão sujos como trapos de imundícia. E cuja a tradução do hebraico para trapos de imundícia significa literalmente pensos higiênicos. É verdade. Em Hebreus 6:1 diz o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Precisamos de voltar as costas às nossas boas obras e ao nosso pecado e voltarmos para Deus, para a sua misericórdia. Coloca a tua fé, a tua dependência e confiança totalmente em Jesus. Em Gênesis 15:6 diz o seguinte: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Esta escritura no Antigo Testamento descreve como Abraão creu em Deus e como esse facto foi-lhe imputado por justiça. Não foi as suas boas obras, foi o facto de ele crer em Deus. Creu que o Senhor providenciaria um substituto para o seu filho, que lhe daria um filho. Creu, na verdade, que Deus iria cumprir aquilo que tinha prometido. Mesmo apesar da sua velhice, ele iria dar-lhe um filho. Mesmo apesar de sua esposa ser estéril e ser avançada em idade, ele iria dar-lhe um filho. Iria fazê-lo o pai de muitas nações. Então, foi pela fé de Abraão. Ainda hoje, Abraão é considerado o pai da fé. E isso foi-lhe imputado como justiça. Em Romanos 4:23 até 25 diz o seguinte: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por os nossos pecados,
foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para que nós possamos receber a sua justiça. E quando nós recebemos a sua justiça, a justiça do próprio Deus, esse dá-se o ato de justificação. Somos colocados numa posição totalmente correta, totalmente aceite perante o nosso Pai, perante Deus. A justiça ser-te-á imputada a ti também, se tu creres em Jesus e naquilo que Ele fez por ti. Tu e eu podes permanecer em retidão para com Deus quando crês, colocas a tua confiança, a tua fé totalmente em Jesus. Crês que a tua posição correta perante Deus não depende das tuas boas obras, do teu desempenho. Depende unicamente e exclusivamente daquilo que Jesus fez e de tu colocares a tua fé totalmente nele. Em Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, e está a falar de Adão, muito mais os que recebem a abundância de graça. Eu quero ser daqueles que recebem a abundância de graça. E tu também deves querer ser desses que recebem a abundância da graça. Não é apenas graça, é abundância de graça. E do dom da justiça e da dádiva da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Fomos criados por Deus para sermos salvos. Fomos criados por Deus para reinar em vida por Cristo Jesus, recebendo a sua justiça como uma dádiva, como um dom, e recebendo da abundância da graça. Deus oferece, Deus dá totalmente gratuitamente o dom ou a dádiva da justiça, ou seja, de podermos permanecer em retidão, em total aceitação para com Deus. Apesar disso, ter-lhe custado a vida do seu filho. Foi um alto preço dar o seu único filho, o próprio Deus. Mas está disponível gratuitamente para nós, pela fé em Jesus. Bem, estas são as verdades que eu hoje queria transmitir e agora eu gostaria de deixar-te 3 perguntas e depois uma pergunta extra, ok? Como respostas e para nós darmos a lição como realizada, basta responderes às 3, mas damos-te a possibilidade de responderes a mais uma, ok? Todas estas perguntas são de acordo com a lição de hoje e as tuas respostas também devem ser de acordo com os versículos e com aquilo que foi ensinado hoje. Então, vamos à primeira pergunta. Pergunta número 1. De acordo com a lição de hoje, quais são os 2 tipos de justiça que existem? Vou repetir. De acordo com a lição de hoje, quais são os 2 tipos de justiça que existem? Pergunta número 2. Ao que são comparadas as nossas justiças, segundo Isaías 64, 6. Ao que são comparadas as nossas justiças, segundo Isaías 64, 6. Pergunta número 3. Como é a justiça que Deus nos oferece e como podemos recebê-la? Como é a justiça que Deus nos oferece e como podemos recebê-la? E agora, como pergunta extra, diz-nos um versículo que prove que Deus oferece a sua justiça como um dom, como uma dádiva. Pergunta extra, diz-nos um versículo, e podes escrever o versículo todo, ajuda-te até a memorizar e a guardares no teu coração. Diz-nos um versículo que prove que Deus oferece a sua justiça como um dom, como uma dádiva. Ok? Nós vamos colocar estas 3 perguntas aqui também na descrição do vídeo aqui no YouTube. Portanto,
para tu não teres dúvidas de quais são as perguntas. Vamos também deixar aqui o e-mail para que tu não te enganes a enviar, apesar de nós mencionarmos e sempre dizermos que o nosso e-mail é algo novo a surgir @gmail.com, está bem? Nós responderemos a todos os e-mails com perguntas para as lições, ok? Se tu enviaste e não recebeste resposta, fala connosco, verifica se não te enganaste no e-mail, porque nós respondemos a todos os e-mails, está bem? Ok. Obrigado por estares a acompanhar, a fazer este curso. Damos graças a Deus pela tua vida e Deus conhece o teu desejo de aprender, de crescer e de ter mais revelação da sua graça e deste Deus que te ama e que te aceita segundo a sua própria justiça, por causa de tu colocares a tua fé totalmente e unicamente em Jesus Cristo. Continua a ler a sua palavra, continua a ter um relacionamento pessoal com Ele, continua, se estás na região de Aveiro, faz por estar nas nossas reuniões presenciais, sempre que elas acontecerem. Também segue, se ainda não o fazes, segue a nossa página de Instagram, algo novo a surgir, partilha, comenta, coloca likes, e se tiveres alguma dúvida também, faz-nos chegar por e-mail, está bem? Obrigado por estares desse lado, obrigado também por teres feito mais esta lição. Fica na expectativa da quarta lição e até breve, está bem? Nós te amamos, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Amém.